Muito boa noite. É sempre bom ter aqui pessoas para ouvir falar de cultura, né? Numa época caracterizada pela alienação e com um consumismo desenfreado e com um capitalismo feroz, não é? Em que as pessoas não ligam à cultura. Nós hoje vamos ter um momento cultural muito giro, muito bonito e quem mais podia ser um poeta açoriano. Eu vou chamá-lo, meus senhores e minhas senhoras, uma salva de palmas com o poeta Análio Elemental. Pode sentar-se, faz favor. Pois é um grande prazer ter-nos aqui o poeta Análio Elemental para falar um pouco sobre cultura, nomeadamente sobre a sua obra. Tem uma vasta obra no campo da poesia erudita, não é verdade? O poeta, começamos já de uma análise da sua obra. Eu sei que em criança, já na infância, fez um livro, não é, que se chamava Riscos. Certamente, já nessa altura, uma crítica muito forte aos riscos que hoje vivemos numa época capitalista e neoliberal, caracterizada pela polarização. Não. Não. O meu livro chamava-se Riscos. Quando eu escrevi o livro, eu tinha 4 anos, não sabia escrever. E até vi riscos. Por acaso, o segundo risco, o da linha de voz, não. Poeta, mas já na sua fase de adolescência, eu lembro de um célebre poema besta, que eu penso que o traz nessa antologia, em que já havia uma crítica muito acutilante à bestialidade do ser humano, não é? E esta época caracterizada pelo neocapitalismo, Não, nada disso. O poema, por acaso, chamava-se Besta, porque foi dedicado à vaca da mulher. É tão simples como isso. Mas se quiser, pode ser. Depois já aí, nós estamos aqui, obviamente, até. Besta, onde estás tu? Onde estás tu, besta lenda? Eu quero que faças nu quando eu te for. Julieta da Zenha, Ana Zenha, depois chega a caminho. O poeta estava também iniciado com esta música de grande compositor, que é o grande Bach. Continuando, eu sei que você, agora vamos falar deste livro mais recente, não é? Exatamente, Rumas da Pedra da Ilha, um olhar investigativo do poeta açoriano com o livro. Portanto, esse livro, digamos, onde é que vem a inspiração para o filme? Tanto de inspiração para se dizer uma história muito engraçada. Achas que não? Tudo começou quando eu estava na cama com a minha Maria, ela estava deitada. Não vai certamente contar. Eu quero saber a história da inspiração, não é? Então, estava aí na cama com a minha Maria, estava por cima, estava por baixo, e a gente estava ali todos avançados. E era bom para chamar que estava o poeta sabia, se fosse lá, estava o poeta exatamente, nosso público já. E nós só. E o que é que se sucedeu? Estava ali então para ver o que os pais da cama estavam mais escuros com ele. Não. Nem Maria, um bocadinho usada, aquela. Então imagina, ficou, quando a gente troca de posição, lá para baixo, vai para cima, a gente tipo, mas já. Pronto. E a calma sempre a manjar. E eu pensei, se ficava bem aqui, era um livro ainda com 20 horas. E como escrevia. Então, podemos dizer que este é um livro polivalente e multifacetado. Mesmo multifacetado, assim, certamente. Às vezes quando a minha Maria me chateada, ela põe na costa. Poeta, podemos então afirmar que a sua Maria é uma musa. É
A gente está aqui a conversar e nós também não está a trabalhar. Para ficar a preencher a cidade, a gente vai dinheiro quando a gente se casar. Exato, mano. Poeta Análise, talvez não tenha feito expressar muito bem. O que eu queria dizer é que a sua Maria efetivamente influenciou a sua obra. Isso então, muito. Até nem aquilo que amo, se quiser que eu vou se ler, Estou a saber qual é a página. então, se o senhor comprar a minha livro, é porque o poema na certa já. Aqui na página 78. E é assim. Maria, onde estás tu? Onde estás tu, Maria minha? E quero que te faças nu, quando eu te funde, o frio uma cigênia, ou a medrinha. Certo. Não diga quem tem. Bonito. O poeta, mas eu sei que nessa antologia o poeta tem poemas mais profundos. Há um poema preferido comigo. Se quiser, posso um poema preferido aqui. Faça favor. Que é assim. Água, onde estás tu? Onde estás tu, água minha? Já não chove neste mundo. Quem te buscar ao pulso profundo? Já está. Então, isso é que é um poema profundo. Assim, o pulso tem atrativo demais. Escrever aqui para as seis mãos cataradas. Certo. O poeta, mas eu sei que o senhor foi beber outras inspirações, nomeadamente a esse de Queiroz e a Fernando Pessoa. Beber é isto uma vez mais atrás da Rita. E devia-se danar. Mas, o poeta, eu sei que há referências nessa sua obra a essa de Pessoa. Há muitas. Então, já sei para falar dos nomes. Se quiser, posso ver o plano, é que eu falo precisamente dos que é assim. Maria, onde estás tu? Onde estás tu, que é a minha canoa? Oh, estás com ele na cama? Afinal, quem é essa pessoa? Isto é realmente profundo, mas só uma pessoa com muito conhecimento é que consegue fazer estes poemas. Claro que este seu livro foi escrito no presídio, no cárcere. Não, foi na cadeia. Na minha cadeia? Diga-me, como é que se passou esse episódio? Essa época negra da sua vida? Foi uma época muito preta, senhor. Mas foi uma história engraçada que aconteceu com outra piada minha, estava ali e o cadeia, mas não. A gente estava a fazer aquelas viagens entre as ilhas, naqueles barcos, para os máximos, no Dante, aqueles barcos fazem costumes. E levava a viagem há 8 horas. Não está a imaginar a saca, não? Nisso, a minha maneira diz: tu queres dar uma sueca? E disse: eu consigo uma. Eu ia assinar um pouco, e eu digo: olha, para a cena, eu ia com os vossos braços, e disse: eu quero uma sueca. Cheguei lá e cheguei, não? Pai, ó. Tu vais buscar, que horror, fui preso por sacrifício. Nisso, aparece a polícia e intervém. Interveio. A polícia intervém e eu dei libertar, a gente fúricos. A gente foi. Tu não vai pegar. E pronto, meus amigos, foi esta entrevista com o poeta Análio e, portanto, um agradecimento especial ao poeta e uma salva de palmas para o nosso poeta Análio mais uma vez.